pontinhos ali na parte de baixo do Google Meet do lado do telefone vermelho, esses aqui. Sim, Clica neles, clique em alterar layout, depois clique em destaque. ok. Tá bom. Tu também pode passar o mouse ali no teu quadradinho com a tua fotinho ali e clicar em minimizar, tá? Para ficar maior. Tá bom. E você sempre pode apertar F11 também para a tela ficar grande. Beleza. Então tá, vamos ver se eu consigo ajudar aqui. Coisa de material, você tem bastante material, livros assim, coisas assim? Eu tenho alguns Google Drives que, tipo, tem várias provas antigas, simulados de vários sistemas diferentes. Ah, isso é bem legal. Se tu tiver as resoluções, ajuda bastante. Eu acho que eu tenho de alguns só. Eu tenho uma aluna com bastante resolução da FUVEST. Eventualmente, se tu continuar a ter aula comigo, né? Eu posso te Uhum. mandar, tá? As resoluções, daí fica legal. Ah, beleza. Show. Muito bem. Vamos lá. Para descobrir a marca mais consumida de determinado produto, foi feita uma pesquisa com um grupo de N pessoas que responderam se consumiu regularmente três marcas ABC. O resultado obtido foi o seguinte: blá 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 blá. Então é aquele tipo de situação que tu vai ter que desenhar aqueles círculos, sabe? Uhum. Ah, que bom que você sabe. Então, daí, eventualmente, né, com aquelas continhas de espaço, né, de quem tá dentro, quem tá fora, a interseção, a união, você descobre o que o problema pede, né? É. Que O bom. que mais dificultou pra mim, na verdade, foi essa parte do ou, porque eu não sabia fazer o ou. Ou. É, que tem consomem A ou B. Ah, sim, o ou é a união. Aham. Muito bem. Então vamos dizer que a bola vermelha é o a verde é o B e o roxo é o C. E vamos lá. Consomem A ou B. A ou B, né? Eita, desenhar o A ou o B é meio chato, né? Uhum. Porque, tipo, eu vou ter que colocar um número entre os dois aqui. Que droga. E eu vou ter que fazer de outra cor para não confundir. Então, eu vou colocar um. É 13, né? 23. Vou colocar assim, olha só. Ficou Uhum. tosco, né? Mas é o que tem, né? Consomem B, mas não A. O B, mas não A, eu vou fazer de outra cor também, né? Nossa, tá bem ruim mesmo. Para perceber qualquer coisa pelo desenho. Mas fazendo as equações lá vai dar tudo certo, tá? A Aham. princípio. Consomem C. Bem, a questão é que se consome B, mas não A, eventualmente ele pode estar aqui no C também, né? Esse é o problema. Uhum. Eu vou colocar mais ou menos no C ali. A gente não se esquecer, né? Consomem C, mas não A. Uma outra cor aqui, tá faltando cor. 10 aqui. Ó. Vamos dizer que é por aqui. Consomem B e C. Meu Deus. Vai ser aqui. B e C é a interseção, né? Uhum. Bem, me parece que é ali. Eu tinha feito Consu aí também. é que eu tô com medo que possa ter algum que consome A também nisso, né? Porque ele não tá falando ali, consome B e C, mas não consome A, entendeu? Ah, verdade. Então tem que tomar, oh meu Deus, tem que tomar esse cuidadinho. Portanto, pra gente não esquecer disso, eu vou colocar na beirola aqui. Consomem as três marcas, então é ali no meio de todo mundo, né? Vai ser rosinha. Consomem as três marcas, tá aqui, quatro. Não consomem nenhuma das três marcas, então é a parada de fora, né? Uhum. Portanto, a gente vai fazer um quadrado e de fora do quadrado, 29. Nossa! Com esse belo desenho aqui, que eu não recomendaria você fazer na prova, talvez, para essa situação específica, Uhum. vamos ver o que o problema pede. Quantos participantes da pesquisa consomem a marca A? Então eu quero PA. Unicamente PA. Ai, minha vida. O que eu faço aqui? Bem, se eu quiser PA, né? Eu posso ter trocentas equações com PA. Mas talvez a primeira, a mais importante, né, seja a união de todo mundo, né? Você não concorda comigo? Uhum. Eu, infelizmente, não tive como ver essas questões antes, tá? Mas essas questões são bem confusas. Então, você está num nível bem alto. Você está estudando há quanto tempo para esse vestibular aí? Eu comecei no começo desse ano, só que eu sempre fui de exata, sabe? Eu tenho bastante facilidade tipo, em raciocínio lógico, em aprender as coisas, então eu progredi rápido até. Ô, louco. Sim, eu sempre fui de exatas, é um negócio que eu geralmente não escuto nas minhas aulas. Porque o Pois é. pessoal geralmente fala, eu odeio exatas, eu sou de humanas e qualquer coisa do gênero.
Ah, não, eu gosto bastante de exatas, mas preciso ficar melhor ainda pra ganhar dos outros nerds que também gostam de exatas. É verdade. O que eu acho muito curioso é que a pessoa que diz que é de humanas, daí chega na hora de interpretar a questão e não consegue. Pois é. É de humanas? Pô, então interpreta aí, pelo menos. Não consegue interpretar. Agora, veja, eu acredito que tu saiba que nessa situação você excluiu um monte de interseções, então você excluiu, vamos colocar entre aspas, demais a interseção dos três, né? Portanto, tu precisa somar uma vez a interseção dos três. Ok. Lembra disso. Mais ou menos. Essa matéria eu É, não vi muito dela. é que é assim, né? Quando tu faz a união, né? O que que acontece? Tu tá somando, por exemplo, se fosse a união só de A e B, tu tá somando A e o B, Uhum. né? Eu falei P, mas é porque eu uso tanto probabilidade nessas coisas aqui, mas pensa em população, então, para esse P, tá? Tá bom. População de um determinado grupo aí. Então, veja, quando tu soma A e B, às vezes tem pessoas que consomem os dois, né? Consome Uhum. tanto A quanto B. Então, tu tá somando essas duas pessoas, quer dizer, tu tá somando essas pessoas duas vezes, certo? Uhum. Portanto, tu tem que excluir elas uma vez. Tá. Se tu somar elas duas vezes, a mesma pessoa está aparecendo na conta duas vezes. Então, aqui entra essa exclusão delas uma vez. Como tu estás fazendo aqui, né, várias situações, aqui na verdade com três populações, né, tu tem que excluir todas as interseções. Mas daí tu excluiu demais elas, né? Portanto, tu Uhum. precisa somar elas uma vez para que elas façam parte, né, para que tu não exclua algo que faz parte ali da interseção demais, né? A ideia é essa. Da união, no caso, demais. Beleza. Uhum. De certa forma, tu tem que decorar isso aqui, tá? Muito importante. Tá. Normalmente no vestibular acontece essas coisas de três grupos, né? Quando é dois grupos é mais fácil. Uhum. Então vamos lá. Se a gente está interessado nos caras que consomem a marca A, nós estamos interessados nisso aqui, né? Uhum. Então se a gente tiver todo o resto, tá ótimo. O problema é que eu não tenho certeza que a gente tenha todo o resto, né? Eu acho que não. Definitivamente não. Mas será que com as informações que estão ali a gente consegue encontrar quem consome a marca A, apenas a marca A? Consomem A ou B. Nós, de certa forma, já temos A ou B, né? Uhum. Consomem A ou B. E, de um modo geral, esquecendo que a gente tem o C por hora, eu vou falar exatamente o que eu acabei de te falar. Que o A e B é A e B menos a interseção de A com B. Né? Isso é sempre verdade. Ok. Né? A união de A e B é a soma de todo mundo que está no A, mais a soma de todo mundo que está no B, menos a interseção dos dois. Porque senão tu soma duas vezes as pessoas que consomem tanto A quanto B, sacou? Uhum. Isso aí. Veja, nós temos isso aqui. Esse cara nós temos. É esse aqui, ó. Então, de certa forma, a parte da conta feita. Esse cara é o que a gente quer. Temos PB? A princípio, não. Que desgraça. Nós temos a interseção de A e B? Ah, Também não. mano, tá doido, tio. E o pior é como isso é de um simulado, eu nem consegui achar a resolução na internet. Ah, que difícil! Meu Deus do Pois é. céu. Meu Deus, cara, tá faltando alguma coisa aqui, mano. Ah, mas se estiver faltando, pelo menos não fui eu que não soube fazer. Não, não, definitivamente deve estar certo isso. Quem sou eu pra dizer que o cara da Fulvestre errou? O Ah, problema é mas que eu não esse não é tô da vendo, né? FUVEST O que que tá original, é faltando. de um simulado da Poliedro. Tipo, não é Ah, mas da poliedro é própria melhor ainda. FUVEST. É. Ai, meu Deus do céu. Consome. A gente tem. Consomem as três marcas. A gente tem a interseção dos três. A gente tem esse cara aqui, mas, meu, a gente não tem todo o resto, velho. Tem como. Meu Deus, velho. Olha, eu não quero ficar fazendo essas interjeições por muito tempo. Que tal a gente ir pra uma próxima e depois a gente volta pra essa, pode ser? Pode ser.
Já tá meio desenvolvida aqui. Vamos para a próxima. Nossa, vai que a gente pensa numa resposta durante o processo de resolver a outra, né? Isso Aham. aqui parece ser mais fácil. Isso é bem comum, na verdade. Quando eu faço alguma prova, eu sempre leio tudo primeiro. Começo pela mais fácil, porque enquanto eu faço mais fácil, o meu cérebro inconsciente pensa na mais difícil. Todo mundo é assim. Sério, eu não tô brincando. Já aconteceu Aham. de tu estar conversando com alguém e daí tu tentar pensar, tu tentar lembrar de uma palavra e não lembra dela? A palavra tá ali na ponta da Já. língua e tu não consegue falar. Pois é. E daí tudo bem, tu nem liga mais pra isso, tu vai pra casa e do nada a palavra aparece na tua cabeça assim. Ah, era isso que eu tinha que ter falado naquela hora. Lembra? Já aconteceu isso Aham. contigo? Pois é. Por quê? Porque pro teu cérebro, aquela situação lá causou uma tensão, então é um problema e ele tem que resolver. Ele tem que resolver. E tudo bem. Ele já não era mais um problema consciente pra ti, mas o teu cérebro inconsciente ficou tentando resolver. E daí quando ele percebe a resposta, ele te manda a informação, né? Uhum. Agora, use isso a seu favor na hora da prova, né? Leia tudo, pensa um pouquinho em cada uma. Daí quando tu perceber que tu não sabe, pô, não sei essa, vai pra próxima, lê a próxima, blá, 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 blá. Depois tu lê todas, vai pela mais fácil, porque enquanto o teu cérebro consciente estiver pensando na mais fácil, resolvendo ali a mais fácil, o inconsciente vai estar tentando resolver a difícil, entendeu? Aham. Isso é uma técnica fatal para ir bem em prova. É, isso já aconteceu comigo com programação. Ah, é? Tu curte programar, é? Eu É, tava aprendendo a escrever Python, já que, tipo assim, não é obrigatório você entrar na faculdade já sabendo uma linguagem de programação, mas é útil, sabe? com certeza. Tudo, a maioria lá dos bons vão estar, já tem um curso técnico, pelo menos, né? Alguma coisa do Pois é. gênero. E não é um negócio super difícil de aprender sozinho em casa, sabe? O Então é muito Python, não comum. é? É, realmente dá para fazer o Basication lá, né? Se tu curte, né? Vamos lá. A função f está definida no intervalo de -2 a 9. Da seguinte forma. Entre o -2 e 2 tem uma parábola. Depois tu tem x quadrado aqui. Depois tu tem uma reta horizontal, horizontal aqui em y igual a 4. E depois tu tem uma reta diagonal aqui que dá para encontrar a equação tranquilamente porque tu tem os pontos que definem ela. Uhum. Mas ele não falou ali qual é. Provavelmente é o que ele vai pedir. Apresente todos os intervalos do domínio da função nos quais ela é crescente. E aí, saberia dizer? Eu acho que seria esse negócio, tipo, do y0x0 até o 2, o 2 e 4, e depois a reta, a última reta lá? Do 2 ao 4, mas a gente está falando de domínio, né? Você sabe o que é o domínio? Não. Isso é um dos conteúdos que eu tinha perdido. Ah, tá. Pois é. Bem, vou lhe dizer algo. Não sei se tu vai curtir. Eu acredito que seria mais interessante, né, a gente fazer algumas aulas mais básicas, assim, né? Uhum. Porque reta, né? Reta é a coisa mais importante da matemática, sacou? Vai ter várias questões, tanto na física quanto na prova de matemática, até mesmo na prova de química, que envolve relações de reta, sabe? Então tu tem que saber reta do começo ao fim. E domínio faz parte desse estudo, né, das funções, tal, né? Incluindo a função afim, que é a reta. Aham. Portanto, né, na tua condição, tu vai fazer o vestibular só no fim do ano, né? Isso. Isso. Eu acho que, sei lá, pelo menos uma aula por semana para tu estudou sozinha e tal, junta aquelas mais difíceis de um assunto só, daí eu pego, te explico o assunto e já começo os exercícios difíceis, entendeu? Eu acho que Uhum. é uma forma legal de ir aí até o fim do ano. De toda forma, tá falando de domínio, né? Então vamos definir bem fácil o que é domínio aqui. Domínio são os valores que eu posso colocar na minha função, ou seja, os possíveis valores de x. Então, é isso. Tu olha ali quais são os valores de x para uma determinada coisa que o problema está te pedindo, esse é o domínio, certo? Uhum. Agora, o que é essa determinada coisa que o problema está pedindo na A, né? A A está pedindo a região de crescência. Ou seja, se queremos o domínio onde a função é crescente, queremos saber apenas os valores de x na qual a função é crescente. Sacou? Uhum. Falou o valor de y. Então tu falou algo que não precisa responder aqui. Ou Ah, eu seja, né? tava falando, na verdade, tipo, onde que tava. É porque eu não sabia explicar direito onde é que eu tava Justamente, falando. mas é isso que ele está pedindo para tu explicar, né? Tu tem que explicar aqui que essa região, que é claramente crescente, né?
Aham. ela é de 0 a 2. Então, o domínio aqui, nesse trecho parabólico, é de 0 a 2, né? Aham. Esse é um trecho crescente. Então, primeira parte do domínio, crescente de 0 a 2. E daí, eu poderia dizer, né? É que assim, tem gente que diz que isso aqui faz parte da região crescente. Eu não concordo, né? O crescente aqui de 5, porque isso aqui é constante, né? Uhum. O crescente aqui de 5 a 9 também, né? Então temos essas duas regiões, de 0 a 2 para crescente e de 5 a 9 também, né? Aham. Então, lembrando, domínio são os valores de x. Então, de 0 a 2 é crescente, de x0 até x2 é crescente, união de x5 até x9, tá bom? Tá. Então é isso que você vai pôr. De 0 a 2, união de 5 a 9. Tudo bem? Ok. Perfeito. Estamos falando de domínio, então tu pode dizer assim, x pertence a essas regiões aí. Beleza. Agora vamos para a próxima. B. Determine os valores de f nos pontos x igual a menos 3 meios, x igual a 7 meios e x igual a 8. Está pedindo o valor de y para esses valores de x. Você tem alguma ideia da resposta? Deixa eu ver. Menos 3 meios. 7 meio. Acho que o 7 meio ia estar entre esse 2 e 5. Então ia ser 4, né? 7,5 é 3,5, né? Não. Quer dizer, 7 meios não é o valor 3,5? Isso. Aí ele ia É estar verdade. nesse 4. Exato. Quando x é 3 meios, né? Para essa função toda aqui. Desculpa, 3,5, né? Uhum. 7 meios, né? 7 meios é 3,5. Sim, o y é 4. Muito bem, então você já sabe o valor de f aqui, 4. Muito bem. O 8, eu acho que ele ia estar, tipo, entre 6 e 4, né? Então. O Mas ele não valor de seria y do exatamente 8 vai 5, estar. né? Oi? Não tem como eu falar, tipo, exatamente o valor dele, né? Tem. Tu vai ter que encontrar a equação. Eu falei para ti no começo da Ah, é resolução. verdade, E verdade. como a gente tem 2 pontos, a gente tem informação suficiente para encontrar a equação dessa reta, tá? Uhum. Então a ideia aqui para encontrar a resposta dessa é você É fazer encontrar a a equação equação da da reta. reta. E daí surge a pergunta: você sabe encontrar a equação da reta? Eu esqueci a fórmula. Eu esqueci a fórmula. Bem, vamos lá. Para encontrar a equação da reta, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é anotar os pontos no qual essa reta passa. Então a gente tem esse primeiro ponto, né? Uhum. Que é 5 para x, 4 para y. E o outro ponto lá é qual? Me fala esse aqui. É 9 e 6. Perfeito. Então, com essas duas informações, você tem informação suficiente para encontrar a equação dessa reta. O que é que a gente faz, né? A gente tem que lembrar que a equação de uma reta é y igual a ax mais b, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, certo? Uhum. Então, o coeficiente angular tem a ver com a inclinação da reta e o coeficiente linear tem a ver com onde a reta cruza o eixo y. Lembra disso também? Hum, acho que lembro, mas não tenho certeza. Pois é, Onde como eu lhe cruza o falei, né? eixo Y? Isso, porque, tipo, a tua reta eventualmente vai cruzar o eixo y em algum Ah, lugar, né? tá, sim. Ah, tá, entendi, agora Esse é o entendi. valor do b. Exatamente. Reta é muito importante. Eu tenho que deixar isso bem claro, porque, meu, reta, nossa, cai muito. Uhum. Tem um monte de equação na física que é equação de reta. Né? Por exemplo, a equação do vovô ateu, ou do sorvete, ou da dilatação, ou do que macete. Um monte. Todas Aham. elas são equações de reta, né? Então, de certa forma, tu tem que saber reta para saber resolver aquelas equações. Sem falar na matemática mesmo. Uhum. Agora, continuando, né? Como é que a gente encontra o coeficiente angular? A gente tem uma equaçãozinha para ele, que é ΔY por ΔX. Não é mesmo? Uhum. E aí? Como é que a gente escreve ΔY? Pode me dizer? Eu tenho que te fazer essas perguntas assim para saber o que tu sabe, o que tu não sabe, para eu poder moldar a minha aula, né? Aham. Sabe encontrar ΔY aqui para esses pontinhos? É 6 menos 4?
Perfeito, dá para ser 6 menos 4. E embaixo vai ser o quê? É 5. Não, 9 menos 5. Ah, isso aí, tem que manter a ordem. Daí vai ficar 2 dividido por 4, que vai dar 1 meio, né? Então, o coeficiente angular, o A é 1 meio. Aham. Agora, como é que a gente encontra o coeficiente linear? Agora que a gente sabe o valor do A, como é que a gente vai encontrar o valor do B? Me fala. A gente pode usar um dos pontos e fazer uma equação para achar B? Tipo, botar, sei lá, pegar esse 5 e 4, aí pegar 4 é igual a 5 vezes 1 meio, Nossa, isso mais mesmo, B? gostei. Isso mesmo, agora sim. Aqui. Show. Respondeu direto no ponto, é isso aí, meu. Essa é a parte que eu gosto mais. Bom, então vamos lá. 4 igual a 1 meio vezes 5 mais B. Daí, o que vai rolar aqui, né? Bem, tem que deixar o B sozinho. Eu vou fazer meio rápido. Se tu... Senhor, não entendi. Eu explico. Para eu poder medir a velocidade com que eu vou te dar aula também. Tá bom. 4 menos 5 meios. Agora a gente tem que fazer essa continha de fractions aqui, né? Uhum. Que de forma geral eu também vou fazer bem rápido. Tudo bem até aí? Aham. Poxa, se tá tudo bem, tô gostando. É que eu pratiquei muita matemática básica também, quando eu comecei a estudar. Tá bom. Então a gente acabou de encontrar a equação da reta. Aham. Nossa, tá ficando grande o arquivo aqui. Isso para encontrar uma parte de uma questãozinha. Né? Lembre-se que é uma parte só da B, né? Não é nem a B inteira isso. Então, nos casos aqui é o y igual a 1 meio. Opa, 1 meio. O cara tem dislexia. De x mais b. A gente queria achar 8, né? É, quando x igual a 8, qual é o y, né? Aham. Então vai ficar 4 mais 3 meios, né? Aham. Vamos fazer um pouquinho mais explicado aqui. F de 8 igual a 4 mais 3 meios, que é igual a 8 mais 3 sobre 2, que é igual a 11 sobre 2, né? Uhum. Show! Então aqui Aí eu é posso deixar ele em 11. fração mesmo, né? Pode, bem, isso aí é com o cara do vestibular lá, né? A Tá, questão é a fração, tá certa, né? tá. Agora, o menos 3 meios lá, né? Bem, obviamente, né, como é negativo, vai ser na parte da parábola aqui, né? Uhum. Até porque menos 3 meios é menos 1,5, né? Menos 1 meio. Uhum. Agora, bem, qual que é o valor do y, então? E parábola eu não sei fazer. Sabe sim, pô. Aqui é a equação, y é igual a x ao quadrado. Ah, é a mesma coisa? Calma, cadê? Tipo, tu tem a equação, f de x igual a x ao quadrado, né? Aham. E ele quer saber qual que é o valor quando o x é menos 3 meios. Ok, calma. Ah, Vá na paz do Senhor Jesus aí, dá a pensada que tu precisar e faz a conta aí no papel e me diz qual é a resposta, tá? Não precisa me explicar. Só faz aí. Porque eu sei que se tu refletir um pouco, tu vai conseguir sozinho. Tá bom? não sei, eu perdi foi a equação, eu já me perdi de novo, A pera. equação tá aqui, ó, x quadrado. É só x ao quadrado? Sim, a equação da parábola é x ao quadrado. Ah, então, deixa eu ver. Dois e vinte e cinco? 2,25. Não, não sei. Pera. Ah, não, calma. É porque eu fiz em. Eu tirei da fração. Menos 9 sobre 4. Aliás, 9 sobre 4 só, né? Isso, exato. Essa é a resposta. 9 sobre 4. 9 quartos. Pronto, Ok. tranquilo, né? Uhum. Até que foi razoavelmente tranquilo essa. Claro, depois que eu te expliquei, né? É. Vamos lá. C. Para cada valor de x pertencendo de 0 a 9,
Bem, 0 e 9 aberto, né? Nossa, considere o retângulo RX com vértices nos pontos A igual a x0. Hã? Hã? Não entendi o que ele falou. Tá, eu acho que é quando y é zero, qual é o x, né? Então, obviamente, se a gente está falando de algo que está sobre essa função, esse primeiro ponto A está aqui. B90. Bem, eu não, na verdade eu não sei, né? Não posso afirmar com tanta veemência. Talvez ele não esteja falando para essa função. O que eu posso afirmar é que B é 90, né? Então é Uhum. 9 para x, 0 para y é aqui. O C é 9 para x, f de x. Então a gente está falando desse ponto. Tá entendendo o que eu estou fazendo? Hum, Eu estou só colocando os pontos. tá. Pelo menos os pontos que são bem claros. B e o C são pontos bem claros, né? Aham. B é o 9 para x, 0 para y, é esse. E o C é 9 para x, f de x. Ou seja, é o ponto que passa na função, que é aqui em cima. Uhum. Tudo bem, até aí, então. Ótimo. E D é x, f de x. Escreva a expressão da área de Rx. Tá bom, agora eu entendi. Bem, de fato era o ponto x, que eu não sei, zero. A gente está falando da função. Nós estamos falando da função a princípio. Ele colocou um x totalmente aleatório. Ou não. Nossa, comecei a ficar meio maluco aqui. E a gente quer um retângulo. E se a gente quer um retângulo, né? A gente quer alguma coisa que seja assim. Só que tem que passar na função. Então eu acho que tem que ser esse aqui, né? Uhum. Senão não é retângulo, né? É. Se é um retângulo e se passa para função, a única opção é se a gente tiver um ponto ali no 00, certo? Aham. Que tem que ser o D. Esse ponto aqui é o D. 00. E esse outro. Não, peraí, é isso? Porque Y0 tem que ser aqui embaixo, então ele é o A. Meu Deus, mano. Ai, ai, ai. Entendendo exatamente o que o problema tá pedindo, sabe? Uhum. Eu sei que é um retângulo que tem esse lado, então ele vai ter que. Essa sequência aqui, mas onde que ele passa, né? Essa é a minha pergunta aqui. Sei lá, podia passar aqui. Não sei onde ele passa. Será que ele vem até aqui o zero? Porque ele tá falando ali sobre 0 a 9, né? É o intervalo do retângulo. Mas ele tá falando de x qualquer, y0. Cara, o y0 é aqui, né? Então esse ponto aqui tem que ser o A. Mas esse ponto aqui é o quê? É o D? Não tô entendendo o que ele tá pedindo nessa. O que você acha que ele tá pedindo? Eu não faço a mínima ideia. Que, meu, y0, cara. Y0 pode ser qualquer ponto aqui, mas tem que ser ali. É obrigatório ser aqui. Como é que tu vai ter y0 se não for aqui? Tem que ser isso. Esse é o retângulo. Escreva a expressão da área de Rx em função de x para o intervalo de 0 a 9. Será que ele está falando de um retângulo genérico? Porra, não entendi. Eu só sei que o L tem que ser 6, né? Vamos dizer assim, a altura do retângulo, né? Tem que Uhum. ser 6.
Obrigatoriamente, por causa desses dois pontos aqui, que são obrigatoriamente esses dois. Aqui é 6, né? Agora o X, não sei. Sinceramente, tô viajando aqui. Então a gente volta para entender melhor o que tá rolando aqui, tá? Uhum. A parte algébrica lá tá tudo feito. Aqui. Chiado, mas mal escrito, tá louco? Cara, pode ser pelo menos um pouquinho mais clara. Pode fazer uma questão difícil, mas explica melhor ela. O pior é que essa é mesmo da FUVEST. Não é. Bem, tem mais umas questões aqui, meio barra pesada. Tem um polígono horroroso aqui, eu vou fugir dele enquanto eu puder. O da pirâmide? É, É, feião. muito. Vamos para esse copo aqui de café. Para tomar sopa. Sabe-se que blá 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 e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D medindo 10. Tu tentou fazer essas questões e não conseguiu, é isso? Essas aí foi mais o enunciado que me intimidou, na verdade. Ah, tá. Tinha uma também que eu tentei fazer de 2009 que era parecida e que eu não conseguia. E quando eu vi essa, eu já falei, não vai dar também. Não vai dar, não. Pode crer. Medindo 10. E a base é um círculo de diâmetro D medindo 8. Além disso, sabe-se que a altura dessa caneca mede 12. Distância entre o centro. Qual é a capacidade volumétrica em milímetro? Ah. E aí? Alguma ideia? Depois de ter lido o enunciado? Hum, deixa eu ver. Olha bem para essa figura, vê se ela não te lembra algo bem É um triângulo recorrente. com a base cortada? Não, não tem nada de triângulo aqui, né? Não, triângulo, base não. É porque eu tinha. Não, não Sim, triângulo. Como chama? pirâmide? Triângulo. É, eu tinha visto uma, tipo, a questão de 2009 que eu fui ver era uma pirâmide coisa É, tipo um tipo, negócio. mas não é uma pirâmide. Porque a pirâmide nunca tem base redonda, né? Aham. Tem outro nome esse bicho aqui. É um cilindro só? Não, tem outro nome. Isso aqui não te lembra um Outro. sorvete, não? Cone? Cone, exatamente. Ah, É um cone cortado. É o que a aham, gente chama de tronco de cone, né? aham. Certo. Então, se você souber a equação do volume de um cone, você resolve esse problema, né? Eu não sei. É só lembrar, né? Bem, a equação do volume do cone, pelo que. Ai, fiz um desenho. A equação do volume do cone, pelo que eu me lembro, é 1/3 e R ao quadrado L. Quem é L, né? L é a distância aqui do vértice do cone até o cone. Então, se estiver falando do cone todo aqui, né? Que eu desenhei, esse Uhum, cara seria o L, né? uhum, Obviamente, aqui, né, a gente tem um corte que tem a ver com essa altura H aqui, né? uhum. E aí? Será que com essas introduções você lê de novo e acha que consegue resolver? Hum, uh-uh. Acho que ainda não, ainda não. Hum, bem. Nós temos o que seria o cone de cima e o cone de baixo. E nós temos também o que seria um triângulo, né? Aqui. E de certa forma, tu tá falando de triângulos semelhantes, né? Vamos dizer assim, esse triângulozão verde e vermelho é semelhante a esse triângulozinho aqui, roxo e vermelho, né? A parte de baixo. Concorda comigo? Uhum, Afinal de contas, linha verde e linha roxa são paralelas, né? uhum, Isso é um dos teoremas aí, os axiomas da semelhança de triângulos. Então, pelo teorema de Tales, né? Você poderia dizer, por exemplo, que esse é proporcional a esse é proporcional a esse, né?
Uhum. Também dá para dizer que existe proporcionalidade entre as alturas, né? Tipo, o Lzão aqui é proporcional ao Hzinho. Tudo isso, né? Uhum. Tem semelhança de triângulo. Tanto semelhança de triângulo, você pode fazer um monte de proporcionalidade. Então a ideia é essa. O volume que a gente quer é o cara de dentro ali. Vamos focar nele, então, por hora. Né? Por hora. Vamos escrever a equação que nos dá o que o problema está pedindo, né? V que a gente quer, vamos dizer assim, V da caneca. É igual a 1/3 de π dzão. Quer dizer, dzão 2, né? E raio é metade do diâmetro, lembra? Uhum. Vezes o h, né? Aham. O problema é que isso não tá certo, né? Que isso vai dar o cone todo, né? Do L. Descontar o cone de baixo, né? É isso que a gente tem que fazer. Menos. Esse, vamos dizer assim, é o cone vermelho, tá? Eu vou até pintar de vermelho aqui para tu depois, a hora que tu for estudar, tu lembrar do que eu tô falando. Oh, meu Deus, virou a bandeira da União Soviética aqui. Aí, o que que acontece? Agora você tem que descontar o de baixo, né? Aham. Que é 1/3 também. Eu vou fazer de roxo porque para tu lembrar que eu tô falando do carinha ali onde começa roxo, né? Vamos Uhum. descontar o de baixo, que é 1/3 de π, agora dzinho sobre 2 ao quadrado, vezes o L menos H, né? Aham. Porque o L preto aqui é tudo, né? E o que sobra aqui é L menos H. Pela lógica. Se isso é Aham. H, isso é L, né? Então, fez a little bit lógica aqui. O H é 12, por sinal, né? Ele até falou o valor. É. É, ué. Então, rapaz, coisa bonita, hein? Agora tem que encontrar quem é o L, né? Tem que encontrar quem é o L. A única coisa que nos falta aqui é L, é o tamanho do que seria todo cone, né? Uhum. Bem, a questão é, a razão, isso é uma coisa que vem do estudo do teorema dos triângulos lá, semelhantes, tá? Uhum. A razão, devido ao teorema de Tales, a razão entre o dzão e o dzinho vai ser igual à razão entre a altura Lzão e a altura L menos H. Porque são cones semelhantes, então tu tem as bases são proporcionais às alturas. Vamos dizer assim, tem a mesma razão, tá bom? Quando tem semelhança de triângulos, como é o caso aqui, as razões são a mesma, pelo teorema de Tales, certo? Aham. Então, e vamos dizer assim, a gente fala assim, esse está para este, como este está para este. Uhum. Né? O diâmetro do conizão está para o diâmetro do conizinho, como a altura do conizão está para a altura do conizinho. Tranquilo, né? Aham. Tá bom. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Dzão dividido por Dzinho é igual ao L dividido pelo L menos H. Tranquilo? Aham. Agora note que tu tem Dzão, tu tem Dzinho e tu tem H. Então tu consegue achar L, né? Sim. Boa. Então que tal tu achar o L para mim? Deixa eu ver quanto tempo tu demora para fazer uma conta dessa. Tá. Pode fazer do jeito que tu quiser, tá? Aham. Então tá. É melhor que tu tente aí, daí vai na paz, né? Vai na paz do Senhor aí. Quando tu chegar na resposta, me fala, tá? Tá bom. Tá bom. Eu vou tomar uma aguinha. Só um segundinho. Ok.
E aí, moça, conseguiu chegar na resposta? Era só do L, né? Isso, só queríamos o valor do L por hora. Por hora. Deu 60 pra mim. 60? É. Vamos ver se essa resposta faz sentido. O H mede 12 centímetros. Uhum. Então é para medir mais, mas não sei se tanto mais, né? Eu tinha multiplicado cruzado. Não, tá certo, é para fazer isso mesmo. Ah, tá. Vamos ver. Quanto é o D, né? O Dzão é 10. Vezes o L, que eu não sei quanto é, o que eu quero descobrir. O H é 12. Igual a o Dzinho, que é 8, né? Vezes o L, que é o que eu quero descobrir. Daí vai ficar 10L menos 120 igual a 8L. É verdade, você tá certa. Foi rápido pra ti? Foi. Demorou um Oh, segundinho só. caramba, você é monstra. Obrigada. Gostei. Vamos lá. Então, beleza, temos L, né? Então, pô, tem uma conta já. Porque é só fazer os mequecheque aqui e pronto, né? E no final Aham. tomar cuidado de converter para porque ele tem que converter, né? Uhum. Pode crer. Pô, isso aqui virou conta de bar já, né? Não é mais nem conta de verdade. A questão é, o P é 3, né? Então, some o Dzão. Tu vai me falando aí, qual que é o valor do Dzão? Já me esqueci, eu tenho É Alzheimer. 10. 10, então aqui vai ficar 5 ao quadrado, o L é 60, né? Uhum. E o Dzinho, É 8. então aqui vai ficar 4 ao quadrado. E o L menos H é quanto, minha amiga? L menos H é 48. É, 60 menos 12 é 48. Momento bovino. Hum. Então aqui vai ficar 25 vezes 60. E aqui vai ficar 16 vezes 48. Daí tu tá no vestibular, depois de ter estudado pra caramba, ter visto até o que não devia. E daí chega uma conta dessa, 16 vezes 48, tu faz assim, ó. O jeito mais infantil possível. Ah, eu faço de outro jeito normalmente. Ah, é? Como é que você faz? Tipo, quando são números maiores do que 10, eu meio que separo os números. Tipo, em vez de fazer 48 vezes 16, eu faço 48 vezes 10 mais 48 vezes 6. Que aí fica Perfeito, é mais o rápido. chuveirinho, né? É, Tu faz chuveirinho na prática. Então, tipo, 10 mais. Eu também, eu ia te ensinar isso. Que droga. Porque aquele jeito ali é muito infantil, né, cara? pois é. As tiazinhas lá na quarta série ensinam porque elas são pedagogas, né? Elas não sabem matemática mesmo. Elas não estudaram isso na faculdade. Aham, Daí é mais assim para as crianças todas entenderem de primeira tudo. aham. Mas quando a gente avança, né? Não fica fazendo mais daquele jeito. Daí aqui vai ficar. Aqui tem que fazer a soma, né? Isso aqui para se perder na hora do vestibular é uma delícia, cara. Aqui vai ficar 320. Certo, mano? Então vai ficar 720 mais 48, 768. Certo? Uhum. Mochirondes. Vamos para a próxima aqui. 25 vezes 60, né? Isso. Que é o 25 vezes o 60. Ah, esse dá pra fazer mais rápido até. Mais rápido do que esse jeito aqui? Sim, porque, tipo, é só pegar é, 60 mais 60, que dá 120. Não, aliás, não, 600 mais 600. Depois pegar metade disso, que seria 300. Ah, é. 1500 então, né? Aham, Ótimo. Então agora a gente só lembra que uma coisa soma, outra subtrai, né? Claramente, né? É o maior menos o menor, né? Então é esse cara aqui menos aquele lá que a gente acabou de fazer primeiro lá. É que também eu odeio fazer conta, cara, de número. Odeio. Quando eu falo isso pra minha mãe, ela não entende, mas é que tem uma hora na
na nossa vida, né? Que a gente só fica fazendo conta de letra, né? Aham. Então, por exemplo, esses caras aqui, 1000 menos 200 menos 60 menos 8, né? Daí, pô, porque tu errar isso no vestibular é uma droga, né? Então é É, melhor ficar fazendo assim do que ficar fazendo aquelas contas de jogar sinalzinho pra cima, aquelas desgraças lá. é. Aqui vai ficar 800 menos 60 menos 8, 800 menos 60 é 740, né? Uhum. Menos 8, 732. Se a gente não errou nada no caminho, né? Uhum. Seria muito, muito triste se a gente errasse algo no caminho. Vamos torcer para que não tenha Eu acho nada que errado. não. 732. Agora o problema nos pede para converter isso para alguma coisa. Ai, eu quero tanto pegar essa resposta aqui. Tô tão feliz. Tô tão feliz. Eu tô feliz. O problema é que a nossa resposta, a gente fez a conta toda em centímetro. Isso que tá esquisito aí. Né? É, Tipo, foi centímetro cúbico, né? é, mililitro, né? É a mesma coisa. Então, mililitro, centímetro cúbico, mesma coisa. Então, É o que o só enunciado botar falou, mil. né? Aqui, ó. Ah, aham. É mililitro ali, não é milímetro, né? Sabe, eu tô meio velho, mas tu não tem essa desculpa. Eu li ali, ai, é milímetro. Não, mas é mililitro, né? Pronto, pô, olha só que coisa boa, né? Aham. Então, a coisa que vai te salvar aqui é ver triângulo em todos os lugares. Né? Aham. Onde der pra tu pôr um triângulo no meio, tu põe, né? Aham. Aqui é cone, mas as relações triangulares que a gente aprende lá em Teorema de Tales, né, proporcionalidades, nos ajudaram a resolver, né? É. Tu tem que ver as semelhanças de triângulo quando você puder. Muito bem. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Ótimo. Acho que tu conseguiria sozinha. Se tu se lembrasse do Teorema de Tales, é claro. É. Vamos. O Oi, problema diga. seria eu perceber que tinha um tempo de detalhes ali. Perceber que tinha um triângulo, um cone, né? Essas paradas aí. É. É que Eu não ia ter visto. matemático vê triângulo. Eu não sou matemático, né? Mas a gente vê triângulo em tudo quanto é coisa depois de um tempo. Aham. Eu sou físico, então agora chegou minha queridinha aqui. Deixei pro final. Vamos ver se a gente consegue fazer. Nossa, só de olhar pra essa imagem já me deu medo. É, a imagem assusta, mas é tranquilo. Espero. Né? Uma mola é solta na posição estendida conforme a figura à direita é representada no gráfico a posição P. Então, a posição P da massa, né? A massa sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ao passar do tempo, né? Então, Uhum. sabe, tu poderia até imaginar o seguinte: esses pontilhados aqui é um papel que vai passando e a massa vai subindo e descendo. Agora imagina o papel passando. Ele não vai fazer justamente uma ondinha assim? Uhum. Já viu naqueles filmes de terremoto lá que o papel vai andando e daí vai oscilando? Um negocinho assim? Já viu isso? Acho que já. Se tu viu um filme de terremoto, tu com certeza vai lembrar disso logo logo. Anyway, é isso. A gente sabe que isso aqui é o padrão de uma função seno ou cosseno, né? Em especial, isso aqui é um cosseno. Como é que eu Uhum. sei? Porque ele começa do topo. Ou, no caso aqui, do vale, né? Mas o importante é que o cosseno ele começa dos extremos. O seno que começa do meio. Porque o Aham. seno de zero é zero, enquanto o cosseno de zero é um. Voltando. Ah, olha só, eu já te dei um spoiler. Ele vai pedir justamente algo do gênero. Ele está perguntando se é um seno ou é um cosseno. O movimento periódico é descrito pela expressão do tipo seno cosseno, né? Em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento. A maior que zero. O A é um valor maior que zero. Só que tem uns sinais aqui, né? Mais e menos aqui que a gente vai ter que escolher, né? Provavelmente. Uhum. E é a amplitude, ou seja, é o valor do A que vai dizer o quão alto é a nossa ondinha. Perceba que a nossa ondinha, ela está limitada de 3 a menos 3, né? Uhum. Isso é bem importante, porque a função seno e cosseno, ela é uma função limitada na imagem. Se tu pôr na calculadora, né, uma conta para, supondo um valor de seno maior que 1, vai dar erro. As respostas do seno e do cosseno nunca dão maiores que 1 ou menores que menos 1, sabia? Não. Pois é, tu nunca vai obter, tu jogar um valor lá no seno de 300, não sei. Nunca vai ser um valor maior que 1 ou menor que menos 1.
Porque o seno sozinho, né? Seno de x. Y é igual a seno de x. Ele é esse aqui, ó. Ele tá sempre limitado de -1 a 1, tá vendo? Aham. Aqui é 1, aqui é -1 e tu nunca vai ter um valor. Isso é mega importante. Isso é mega importante porque isso vai nos ajudar a definir quem é a função que está rolando aqui no bagulho. Afinal, apesar de ser um problema que envolve massas e coisas do gênero, não é física, isso aqui é matemática. Uhum. Né? Tu vai usar a física só como uma base aqui para fazer as coisas. Tá. E W é a frequência que se relaciona com o período pela fórmula. É uma formulazinha clássica da física aqui. Considere a ausência de forças dissipativas. Expressão algébrica que representa as posições PT da massa M ao longo do tempo no gráfico é. E aí? Alguma ideia? Então, tipo, a coisa que eu menos sei, assim, é seno e cosseno. Eu não consigo nem entender o conceito Pois direito. é, se eu for ficar falando sobre seno e cosseno para ti, a gente fica mais de um dia aqui, porque são funções muito ricas, muito cheias de detalhes, né? E servem para uma série de coisas. Né? Aham. Serve para circunferência, para mola, para tudo. Circuito elétrico, um monte de coisa. Então a gente vai ter que tomar alguns detalhes aqui, tá bom? Que eu não sei se tu sabe, mas eu vou tentando te explicar aos poucos. Tá. Ó, antes de mais nada, a gente tem A aqui, né? Que é o que limita a tua função. Né? Como eu falei, naturalmente o seno e o cosseno eles são limitados em 1 e -1. Mas a gente está vendo uma oscilação que vai de 3 a -3. Né? Ah. Ou Aham. seja, tem que Não ter o pode 3 ser na seno. frente. Né? Então a gente já pode excluir esses dois. Aí tu pode estar se perguntando, tá, mas professor, mas vai do 3 até o -3, então dá 6 a soma. Errado, né? Errado. Porque se fosse 6 aqui, por exemplo, e daí tu ia lembrar aquilo que eu te falei, que o cosseno sempre vai de 1 a -1, tu Uhum. teria um valor máximo aqui de 6. Ou -6, né? Como mínimo. E tu nunca tem 6 aqui, né? Ou tu tem 3 ou tu tem -3, certo? Uhum. Então tu entendeu o que eu quis dizer? Por que é 3? Sim. Posso confiar que tu entendeu? Ou tu tem alguma Eu, dúvida ainda? eu acho que eu entendi. Tá É. bom. Não é 6 porque tem 3 como limite, e sabendo que o valor máximo do cosseno é 1, o máximo que tu vai conseguir aqui é 1, não tem como. Não tem como ser maior que 1, menor que 1, é o que eu tô te falando. Uhum. Então tu tem que ter 3 aqui, para 3 vezes 1 dá 3 e tu pegar esse ponto, né? Aham. Se fosse 6, tu teria lá em cima, não é o que a gente quer. Beleza. Então, depois na gravação tu revê essa parte aí, porque de fato entender seno fora do triângulo retângulo lá é meio complexo, né? Uhum. Muito bem. Então já escolhemos duas, olha só que maravilha. Agora, o que mais nós temos aqui? Nós temos menos, menos e mais. Seno e cosseno. Daí tu tens que lembrar de uma coisa que eu vou te mostrar no Symbolab. Conhece o Symbolab? Eu acho que eu já ouvi falar. Eu acho que já usou na escola alguma vez. O Symbolab vai ser teu melhor amigo para estudar para o vestibular. Ele te dá altas dicas de matemática aqui, ó. Por exemplo, quero saber o seno de Schrambles aqui, ó. Vai ser um Ah, número sim. entre -1 e 1. Aham. Ele não É tipo um falou. fotomatch, só que no, Ah, no Google. é. É isso aí. Então, ó, viu? Ó, deu um número aqui. Cadê, meu? Aqui, ó. Menos 0,9. Tá vendo? Aham. Ou seja, é um número entre -1 e 1, como eu havia previsto. Assim que funciona. Né? Aham. E daí, olhando o gráfico do seno e do cosseno, você vai entender uma coisa bem importante. Veja que o seno ele começa no zero. Eu falei isso no começo da questão, até falei que era um spoiler, lembra? Uhum. Agora vamos escrever o cosseno de x. Olha o cosseno. O cosseno é o roxo. O cosseno começa do máximo, Ah. né? O cosseno começa do máximo, enquanto o seno começa do meio. A questão é, se tu quer começar uma onda fora do zero, fora do meio dela, tu tem que usar cosseno, Hum. entendeu? É o cosseno que tu usa quando você quer trabalhar uma coisa que não começa do zero, que começa já do pico. Ah. Independente se tu tá falando do pico ou da parte de baixo, que a gente chama de vale, né? Esse aqui é o cosseno, só que começando da parte de baixo. Veja que o mesmo não vai acontecer se eu escrever menos seno. Ó, o menos seno continua começando do zero, tá vendo? Aham. É isso aí. Que não é o caso da nossa lá, né?
O caso da nossa, se tu for reparar, é justamente esse aqui, ó. Começa de baixo, né? Uhum. Lembra lá da figura? Vou te lembrar. Ó. A gente fica um pouquinho a mais aqui para terminar essa conta. Começou lá de baixo, certo? Aham. Então, por isso a gente tem que trabalhar com menos cosseno. Então, não preciso nem perder tempo procurando frequência. Não é mais cosseno, senão teria começando em cima, e não é seno, senão teria começando no meio. É menos cosseno. Então a resposta é A. Ah. Só por exclusão. É, Agora, se tu quiser achar a frequência, a gente acha bem fácil. Vou te mostrar aqui. Ó. Frequência de acordo com o enunciado, frequência angular é 2π sobre T grande. E o T grande é o período. O que é período? Período e frequência se relacionam muito, mas tu tem que pensar que período é um tempo. É o tempo para completar uma onda. Ou seja, para voltar para onde a coisa repete. Uma onda é uma repetição, certo? Tipo uma onda no mar, fica repetindo lá, indo e voltando, certo? uhum. Olha só como se eu copiar isso aqui, não vai ficar igual, ó. Não fica igual aqui, não fica igual aqui, até parece que eu tô, né? Bugando o programa aqui, mas é porque onda é isso. Então eu quero o tempo dela sair daqui e voltar para a mesma posição. Eu percebo que esse tempo é π, né? Uhum. Então o meu período é π. O T grande aqui é π. Portanto, π dividido por π, né? A frequência angular, que é o que fica ali junto aqui, ó, é 2. Então por isso que tem esse 2 aqui. Ah. Sacou? Aham. Massa demais, né? Difícil, mas interessante. A gente estudar bastante aí seno e cosseno vai dar boa. Se é bem Aham. rápida também, você pega rápido, gostei. Foi show, foi show. Espero que você Obrigada. tenha gostado da aula também, tá? Aham. Então pensa naquilo que eu te falei lá, porque, né, é importante ter o acompanhamento até para tu ter a frequência de